Então, o verdadeiro nome da reencarnação não é reencarnação. A reencarnação, ela foi aceita, sempre foi aceita por todas as religiões, inclusive pela Igreja Católica também, até o Concílio de Calcedônio. No Concílio de Calcedônio, Leão I, com 500 bispos, né? O Papa Leão I, com 500 bispos, conseguiu então instituir o credo, aquela oração que todos vocês, todos os católicos, rezam na igreja, que é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, né, etc. Então ali surgiu nesse concílio, antes teve o de Éfeso, Constantinopla, e foi nesse concílio que os 3 maiores dogmas da igreja aconteceram e foram resolvidos, entre aspas, pela Igreja Católica, ou foi enfiado goela abaixo como dogmas maiores da igreja, que são, por exemplo, Jesus é Deus ou Jesus é homem. Então chegou-se à conclusão que Jesus não é nem Deus e Jesus também não é homem. Então a conclusão que chegaram é que Jesus é filho de Deus feito homem. Então anotaram lá, Jesus é filho de Deus feito homem. O segundo dogma foi o da Virgem Maria, né? Então se Jesus não era Deus, não era homem, então ele era filho de quem? E aí veio o dogma da Virgem Maria, que o pessoal questionava muito. Como é que pode ser mãe, ser virgem? Naquela época não tinha concepção por proveta, né? Por proveta, não tinha todo esse conhecimento tecnológico que a gente tem hoje, que até a própria avó pode ser mãe do neto, né? Certo? Ou seja, receber o óvulo e receber também o espermatozoide do genro e o óvulo da filha, né? E gerar o filho que já é neto, né? O próprio filho da filha. Então a gente chama barriga de aluguel. Então, como explicar isso? Então, no meio do Concílio de Calcedônio, um bispo lá deu uma ideia, falou, olha, nasceu da Virgem Maria, nasceu pelo poder do Espírito Santo, né? Então ele nasceu da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Ótimo! Então esse dogma, vamos colocar, escreva aí, nasceu sob o poder do Espírito Santo. E o terceiro dogma era o da reencarnação. Católico quer dizer universal, e eles não poderiam ter uma religião comum, como eram todas as religiões, e todos aceitavam a reencarnação. Desde a tradição hindu até a tradição iraniana, todas as religiões em si, antigas ao catolicismo, todas aceitavam a reencarnação. E aí mudaram então a reencarnação pela ressurreição. E aí então usaram isso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Então é o primeiro, que nasceu de Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Segundo, e lá no fim, né? Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém, né? Então aí vem os 3 maiores dogmas da igreja. Mas é o nome errado que a Igreja Católica colocou. A Igreja Católica mexeu no calendário, que é errado, né? O calendário começa no ponto vernal, ou no dia 20 ou 21 de março de cada ano, que é o ponto vernal da astronomia, da astrologia, da Terra, dos planetas e de tudo que existe, não é? Então até a igreja mudou, e até mudou as datas para ajustar as datas pagãs com as datas do catolicismo. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro, 24 para 25. Jesus nasceu sim no dia 24 para 25 de fevereiro. Então o primeiro mês do ano é março, né? Outubro é 8, novembro 9, dezembro 10, né? Dezembro é 10, não é 12. Janeiro 11, fevereiro é 12. Então março é o primeiro mês do ano. Então mudaram o catolicismo pela espada e colocaram a religião à força, e aí vem tudo isso, né? E aí veio também esse processo da reencarnação. Mas dentro da tradição real, né? Não existe reencarnação. O que existe é uma lei, que chama Lei da Volta à Forma. Ou seja, tudo volta à forma. O homem o que faz? Ele tira o ferro, tudo está na natureza na forma de óxido. Óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de cobre, tudo é óxido, né? Então o homem faz o quê? Reduz o ferro, fica com o ferro fora. E aí usa o ferro para panela, usa o ferro para automóvel, utensílios domésticos, ferro de construção, né? Trem e tudo mais. Usa o ferro. Depois o que faz a natureza? Volta à forma. Aí existe a oxidação. Então todo ferro que existe, a hora que acaba o homem, vai virar ferrugem novamente. E uma das maiores despesas que o homem tem é justamente para evitar que aconteça a ferrugem, por isso que ele pinta, por isso que ele aproveita tudo isso. Então realmente o processo é esse, né? Então
Então, tudo volta à forma. Na natureza existe a reação de composição e a reação inversa de decomposição. Compõe e decompõe. Então, realmente tudo volta à forma. Esse processo da lei da volta à forma é comum, né? Então, na natureza existe a reação, existe a contra-reação. Então, a gente faz e desmancha. Então, tudo é reversível. Nós podemos voltar à forma, não é isso? Então, veja que tudo volta à forma. O mineral volta à forma. Quando a gente dissolve um cristal, pode ser em qualquer meio, no ácido, numa base ou na água, e a gente evapora depois o líquido, aquele cristal que sumiu, ele volta à forma exatamente como era com o cristal, com a mesma cor. Se era octaedro, vai ser octaedro, se era tetraedro, vai ser tetraedro. Então, ele sempre vai voltar na forma, no mesmo processo. Então, é assim que diz essa lei. Então, o mineral volta à forma, ou por si só, ou pela própria natureza, ou pela química, como isso está demonstrado, né? Depois, o vegetal volta à forma. Sim, se eu pego uma raiz e planta, ele não volta à forma. Se eu pego, por exemplo, um galho e planta, em determinadas plantas, ela volta à forma. Se pegar, por exemplo, uma semente e plantar, ela volta à forma. O que é voltar à forma? É voltar na mesma espécie, é o princípio da hereditariedade. Se eu tenho uma semente de manga, vai nascer uma mangueira. Se eu tenho uma semente de abacate, nasce um abacateiro. Se eu tenho uma semente de maçã, nasce uma macieira. Então, tudo volta à forma. Então, a semente é a volta à forma no reino vegetal. Então, o reino vegetal volta à forma. O mineral volta à forma através das reações químicas, através da composição e decomposição, através da cristalização e assim por diante. Então, tudo volta à forma através desse processo. O animal volta à forma da mesma maneira. Ou seja, a semente, né, que é no vegetal, volta à forma, no animal é o sêmen do animal. E o óvulo representa outra parte da semente. Então, quando o animal ele coloca a semente dentro da terra, que é a própria fêmea, e fecunda aquele óvulo, é uma volta à forma. Então, a semente, ou o óvulo, né? A semente junto com o óvulo, né, que é o próprio óvulo, junto com o espermatozoide do animal, se for cachorro, nasce cachorro. Agora, imagina de um gato vai nascer um urubu, não tem coisa disso. Então, mantém a mesma espécie. Então, volta à forma, de cachorro, volta cachorro, de gato, volta gato, urso, cobra. Então, tudo volta à forma. E do homem volta à forma também. O que eu sou? Uma volta à forma dos aspectos genéticos do meu pai. E meu pai também colocou no óvulo da minha mãe, que é a semente dela, o espermatozoide dele. Então, eu sou uma volta à forma do meu pai, né? Então, eu trago traços genéticos deles. Então, eu sou uma volta à forma. Meu filho é uma volta à forma minha, o meu neto, minha neta é uma volta à forma do meu filho, e assim por diante. E isso chama-se, então, o princípio da volta à forma. Aí você entende melhor o contexto da reencarnação. Se você entendeu o que eu falei, você entende o que é reencarnação como volta à forma. Porque mineral não tem carne, vegetal não tem carne. O que tem carne? É só animal e hominal. Então é um conceito muito pobre, uma palavra muito pobre que a igreja usou. Mas não é reencarnação. A tradição iniciática não usa esse termo reencarnação. Ela usa o quê? Volta à forma. Chama-se lei da volta à forma. Obrigado pela sua participação.